ele assumia a negociação. Sim. No caso, no ano passado, com o Leonel Palanque, o Barbieri era presidente, era secretário de Agricultura e hoje é presidente da SIDASC, no caso. Ele transmitiu um pouco dessa responsabilidade aos presidentes das empresas e no caso, ao secretário adjunto, que é o seu Ayrton Spies, que fez muita confusão ano passado na negociação, também mandou uns e-mails bem distorcidos lá e gerou um monte de contradições. Mas, enfim, o João Rodrigues tem assumido essa postura de ter negociado. Né? Então tá, Marcelo, eu não querendo te cortar, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Continua assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Já estamos de volta. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Entrevista, notícia, utilidade pública. Floripa em Foco. Sempre nas quintas-feiras, a partir de 2h30. A rotina de quem trabalha para iluminar a sua vida. A hora do Sinergia. E às 3 da tarde, os condomínios, suas regras, necessidades e ações. Sindiconde na TV. Sempre às quintas-feiras, Floripa em Foco, aqui no Canal 4. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Esse é o país da diversidade. Eu sou preta. Preta e afrodescendente. Eu sou indígena. Eu sou branca. Eu sou amarela. Eu sou parda. E você? Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da FENAGE. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. De volta no Floripa em Foco, como vocês estavam percebendo, eu estava conversando aqui com o meu amigo Marcelo. E agora, ele vai fazer um breve resgate histórico do sindicalismo e a deficiência estrutural do modelo atual. Marcelo, é contigo. Pois bem, não, sem problema. O resgate histórico, na verdade, é simples, até pelo tempo tem que ser bem, assim, bem sucinto, né? Os sindicatos em si, eles surgiram, né, oficialmente, até tem uma colinha aqui que diz em 1824, na Inglaterra.
Né? Em 1830 sai a primeira, que seria a primeira central sindical, que seria a Associação Nacional em Defesa do Trabalho, que eu particularmente não concordo com o nome, tinha que ser em defesa do trabalhador e não em defesa do trabalho. Mas Marcelo, você já passou em 1900 e quanto? 1830. Pois é, agora se discordar... Agora fica mais difícil ainda discordar. Mas enfim, como foi feito lá na Inglaterra, daí lá foi começado o primeiro sindicato oficial, mas já existiam manifestações de trabalhadores há muito tempo. Né? Isso vem historicamente. Sociedade vem se transformando pela manifestação da classe que está sendo oprimida. E esse é um movimento histórico que é impossível de separar. Né? Tanto é que, por isso que eu sou ciente que, para mim, um dia o capitalismo vai ter fim e vai ser substituído, não sei pelo quê, mas vai ter fim. Enfim, então, surgindo isso aí, já dá um movimento, sim, caracteriza como um movimento oficial do sindicalismo, né? Registrado e tudo mais. Mas já existia há muito tempo. No Brasil, por exemplo, em 1827, que foi pouco após isso, sem ter a regularização dos sindicatos e tudo mais, já existia uma greve. Foi feita uma greve em 1827, se não me engano, pelos entregadores de jornais ou pelos trabalhadores de gráfica em São Paulo, que curiosamente ainda nem existia república no Brasil. O Brasil ainda era monarca naquela época, e já tinha um movimento dos trabalhadores. E o primeiro traço sindical que se vê no Brasil marcante é do anarcossindicalismo, que veio principalmente da Itália, com os imigrantes italianos aqui para o Brasil. O anarcossindicalismo ele tinha algumas particularidades muito interessantes. Eu, particularmente, defendo esse modelo de sindicalismo, acho mais correto, mais democrático, inclusive. Todas as decisões têm que ser tomadas em assembleia. Né? A coordenação eleita, na verdade, não é assim eleita como hoje, através de uma... É indicado pela Assembleia, aí na hora, algumas pessoas para fazerem parte de uma espécie de executiva, que sempre está subordinada à Assembleia. Eles se organizavam financeiramente sozinhos, não eram atrelados a nenhuma espécie de patrão, Estado ou coisa assim. Então, eles trabalhavam dessa forma. Era um sindicato muito marcado pelo radicalismo, de grandes manifestações, greves de solidariedade, chamados de greve geral. Outro período político também. Outro período político, lógico. Era um período de transformação no mundo, né? De ebulição aí no mundo. Daí tinha... era um período da construção da primeira internacional, que veio depois da segunda França, internacional. Também já tinha grandes movimentos. A Europa e a Rússia, né? Nessa época já começava. A Rússia teve a sua primeira revolução em 1905. Uma revolução mascarada, que nos dizem, que foi que chamam da Revolução Burguesa Russa, que nunca, nem de perto, chegou a se concretizar. Né? E ali era o anarcossindicalismo ainda que era forte. Inclusive, uma das grandes referências do anarcossindicalismo era um russo, Mikhail Bakunin, né, que é até hoje uma grande referência do anarquismo, e o outro um francês que ideologicamente acabou se perdendo e até hoje é considerado um reformista, depois da obra Filosofia da Miséria, que é o Proudhon. Né? Eles eram as duas grandes referências do anarcossindicalismo. Eles eram anarquistas mesmo. E eram anarquistas. Só que daí o movimento anarquista, o que aconteceu? Ele estava se pautando muito em cima de reivindicações imediatas e salariais, econômicas principalmente, com o passar do tempo. Daí esse movimento começou a gerar contradições internas, ele não tinha um embasamento científico muito grande, então nesse ponto ele pecou, né? Ele não se aperfeiçoou teoricamente, e ele acabou enfraquecendo e começou a dar lado, principalmente a partir de 1922, daí com a fundação do PCB, ao sindicalismo revolucionário, que se chama, ou de caráter comunista, né? Que era orientado pelo Partido Comunista, né? E também pela Internacional Comunista. Esse foi uma época muito especial também do sindicalismo aqui no Brasil, porque ele cresce, essa ideia cresce muito rápida e ela consegue consegue agregar setores que até então o anarcossindicalismo não conseguia. Então ele consegue formar uma grande união dos trabalhadores. E tanto é que foi nesse período que começou a ser marcado no Brasil pelas ditaduras, do Estado Novo, teve depois, e o golpe militar e tudo mais. Eram períodos onde que ainda existia muita influência do Partido Comunista sobre os sindicatos. O ideal comunista em si, nem do partido, mas do ideal comunista em si era muito forte. Foi crescendo esse movimento, chegou a ter, nas eleições, demonstrar muita força em 1945, se não me falha a memória, quando elegeu um senador, que era, no caso, Luiz Carlos Prestes, e mais 15 deputados constituintes, entre eles o Jorge Amado.
inclusive, também só para destacar, e vários outros, Tenente Cicarino Reis, enfim. E esse movimento ele teve muita força, né? Enfim, até ali foi o seu ápice, ele conseguiu alguma coisa na Constituinte, né, de benefício aos trabalhadores, não muito. O próprio Luiz Carlos Prestes admitiu depois que, quando eles elaboraram a lei de greve, eles escreveram: a lei de greve é absoluta e soberana. E quando foi passar por uma comissão, eles colocaram uma vírgula e 4, 5 palavrinhas atrás e acabaram com o direito de greve dos trabalhadores, né? Ele comentou. Então, mas era um movimento que não se pautava muito em cima das eleições. Era muito interessante que ele era trabalho de base. Existiam jornais diários circulando pelo país, né, inclusive da classe operária, convocando a revolução em si, uns incitando a revolução armada, inclusive. Foi um momento onde que esses dois primeiros momentos, do anarco-sindicalismo e do sindicalismo revolucionário, que era de perfil comunista, onde que tiveram grandes avanços para a classe trabalhadora. Foram grandes avanços, foram conseguidos, vários direitos foram conquistados. Inclusive, tem o pessoal que comenta que Getúlio Vargas é que deu os direitos trabalhistas ao povo brasileiro, mas não foi Getúlio Vargas, e sim, foram esses movimentos que pressionaram e obrigaram praticamente Getúlio Vargas a fazer isso. Mas o Getúlio Vargas, não deixando passar barato, em 1945, se não me engano ainda também, não estou muito bom nas memórias aqui, mas ele implanta no Brasil, através da Carta de Lavoro, que veio escrito pelo Benito Mussolini, lá na ditador fascista da Itália, o novo modelo de sindicalismo no Brasil, que é o sindicalismo regularizado, que é um sindicalismo de Estado, né, para início da história, corporativista, que divide em categorias os trabalhadores e não mais em classe, né? Uma vez era a classe dos trabalhadores, agora tem a categoria dos trabalhadores, né? Daí tem categoria profissional, categoria não profissional, enfim. Ele divide tudo, começa a afastar os trabalhadores, ele põe como barganha para os sindicatos, no caso, se regularizarem, não ficarem na clandestinidade, né, para poderem trabalhar com independência ao Estado. Ele diz que só trabalhadores sindicalizados em sindicatos que estão regularizados perante o Estado têm o direito de usufruir da CLT, no caso dos direitos trabalhistas. Os outros trabalhadores não seriam representados pela CLT, não teriam direito, acesso à lei da CLT, por não estarem sendo representados por um sindicato que estaria legalizado perante o Estado. É um modelo, é uma estrutura muito deficiente, de estrutura sindical muito deficiente, porque, primeiro, ela prestigia muito o assistencialismo, e não é papel do sindicato ser assistencialista. O sindicato tem que fazer formação política e defender os interesses do trabalhador. O Estado é que tem que ser assistencialista. Ele afasta os dirigentes, com esse modelo de dirigente liberal, mas afasta os dirigentes da base. Então cria-se esse espaço vazio, essa lacuna vazia ali, entre o meio, que acaba dificultando com que o dirigente possa transmitir a ideia, possa transmitir o que realmente está acontecendo. Os movimentos em si, né, que estão dentro do sindicato. Acaba criando um comodismo por parte do dirigente e também por parte da base. E, né? Marcelo, e de lá para cá? Nós temos 1 minuto para terminar. Eu estou curiosa para saber esse comparativo. O que muda hoje no movimento sindical, hoje, vivenciado em 2011? Na verdade, essas questões estruturais continuam iguais, da diferenciação, da dependência financeira, inclusive, dos sindicatos ao Estado, que é muito ruim. O patrão está financiando, então, se o patrão está pagando é porque é bom para ele. Eu já parto desse princípio. É bom para ele e não para o trabalhador. Porque o Estado paga. O Estado paga através do imposto sindical, que é uma aberração, que é um dinheiro retirado arbitrariamente do trabalhador e é repassado depois parte dele aos sindicatos. O Lula contribuiu bastante o governo Lula, não o Lula, né? O governo Lula contribuiu bastante, apesar do baita exemplo de sindicalista que ele é, para complicar a nossa situação quando ele regulariza as centrais sindicais. E hoje, sem exceções, pode-se dizer que as centrais sindicais buscam recursos financeiros. As centrais sindicais, elas vêm anterior a Lula. Digamos, o Lula... Mas elas não eram legalizadas. Hoje elas têm direito de 10% do imposto sindical que é arrecadado vai a elas. Por isso, quanto mais sindicatos elas têm filiadas, mais elas arrecadam. Daí o que acontece? Esses sindicatos que elas vão filiando, o interesse deles não é filiar para fazer formação, e sim para que venha dinheiro. Teve um caso bem típico, que eu já citei até aqui, que aconteceu em Chapecó, no Citra Carnes, onde que a força sindical tinha um sindicato para ela, pode-se dizer assim até,
por 22 anos, sem prestar contas, sem nada. Um dos caras que tinha sido presidente do sindicato, no caso, sem fazer eleição, sem nada. Já tinha um patrimônio declarado de 20 milhões de reais. E a Força Sindical mobilizou gente do país inteiro quando teve uma eleição que foi conseguida na Justiça para ir lá e manter. Eles não têm interesse, as centrais não trabalham com esse interesse. Eu aqui não vou poupar ninguém, não. Para mim, nenhuma central trabalha a interesse do trabalhador. O que eu estou vendo ultimamente são como é que seria, na tua visão, isso, Marcelo? São instituições aparelhadas do Estado. Tá. E como é que você viria isso? Como é que seria essa organização Enquanto a dos gente trabalhadores? estiver atrelado a Estado, a patrão, nós não vamos conseguir fazer um trabalho independente. Para mim, a reforma sindical não vai partir de governo, de partido ou nada. Como é que você defende o Sindasp nessa momento? Não, assim? eu defendo o Sindasp pelo seguinte ponto. Porque o Sindasp também, da mesma forma, todos os sindicatos têm contribuição sindical, tem anuidade e também tem... Quem sabe a Prasc hoje seja o modelo de sindicalismo mais perto do que eu gosto, porque eles não são atrelados ao Estado. Porque não é um sindicato em si, é uma associação. Eles não têm contribuição nada. Não. Porque é uma associação, pela mensalidade, né, de arrecadação, e coisa que hoje os sindicatos não conseguem mais fazer. Então, eu acredito assim, que essa reforma que é colocada, ela não tem que partir de direções, até porque as direções não têm esse poder, e nem do Estado. Porque o Estado, se mexer, vai mexer para pior, com certeza. Sempre foi assim. Eu acredito que essa reforma tem que partir dos trabalhadores. A base tem que dizer, não, nós queremos ser representados dessa maneira. Nós queremos ser autogerenciar e se autofinanciar. Mas, sabes, o Marcelo, antes de nós encerrar esse bloco, assim, ó, eu trabalhei já tenho também de movimento sindical 18 anos. E de várias categorias diferenciadas. Trabalhei com todas as forças políticas que existem. E uma das coisas que a massa quer quando ela se filia, tá entendendo? Que ela quer saber o que ela vai ganhar em troca. É isso, que é o assistencialismo. Então, a massa em si, ela tem que ser educada. Lógico. Compreendes? Essa é uma conscientização popular coletiva. Por isso que eu digo que parte de baixo para cima. Aí é a conscientização. Se a conscientização vier de baixo, agora, para vir de baixo essa conscientização, tem que ter um trabalho no meio. Sim. Porque senão não há... Porque a primeira coisa que o indivíduo pede, o que eu vou ganhar para ser sindicalizado? Sim. Qualquer lugar que se associa... Estou mentindo ou estou falando a verdade? Todo mundo quer saber o que eu ganho. Quais os benefícios que eu tenho? Eu tenho Unimed, esquece do SUS. Eu vou ter desconto no... 50% no curso de inglês. De inglês. Quer dizer, então, já é uma prática, tá entendendo? Que não depende somente, depende de uma força, sabe, de uma formação. Esse é o caminho que mesmo o Sindasp, que não é assistencialista, mas já tem até algumas questões assim de assistencialismo por necessidade mesmo, por cobrança. Eu falo novamente, eu não vejo isso como papel do sindicato. Eu acho isso erradíssimo. Quando você falou da conscientização da classe trabalhadora, nesses outros momentos do sindicalismo, eles não pediam o que iam ganhar, eles pediam o que eles tinham, como eles podiam ajudar. Então aí que está a diferença, é a estrutura que está corrompendo de uma maneira geral, a todos. Isso é pano para manga para vários programas. Estamos encerrando este bloco. Continua assistindo TV Floripa, o canal que você vê, ouve e sente a diferença.